Aí acaba que o escritor ele joga contra o maior desejo dele, que é, eu imagino, é o desejo coletivo de mais pessoas inseridas na literatura para consumir livro, de uma forma geral. Não, porque a gente precisa de Sim, consumidores. E a gente não precisa sim. só do consumidor que fica, que compra um livro e tchau. A gente precisa de consumidores que realmente tipo, façam como você, façam que nem a Bela, que Uhum, comentem, falam, pô, vou treinar com o seu livro, vou ler o seu livro. sim. Ai, gostei do livro do Ogan. Quem mais que escreve coisa parecida com o Ogan? A Luan Zayla, o Thiago Cabral? Pô, vou ler o livro deles também. Sim. Porque, na minha visão, vamos supor, você tem seu livro, igual você disse, ele tem uma função, talvez a primária, que é a história da pessoa ali, mas pode ter outras. Você pode presentear alguém que você não sabe se vai gostar, você pode colocar de cenário, você pode fazer qualquer função. No fundo, você está fomentando o mercado, te ajuda bastante e você impacta mais pessoas também. Porque Sim. a gente é um país que lê muito pouco, né? A gente falou de realidades sociais mais cedo, a gente lê muito pouco. Tem muito mercado para isso, mas, pô, né? A gente não precisa ficar jogando contra a gente mesmo, né? Eu acho que é isso que eu vejo. Eu E. nem cheguei, eu nem cheguei nesse ponto, eu esqueci de falar. Nós somos 205, 210 milhões de brasileiros hoje, mais ou menos. Uhum, sim. A média de leitura do brasileiro é um livro por ano. O livro a gente fala livro de literatura, né? Sem ser E, didático, sem ser Bíblia, sem ser livro religioso, então, livro literatura mesmo. religioso, então, livro religioso entra na conta. Entra na conta. Se eu não me engano, entra na conta. Uhum, Enfim, mas dá um milhão de. Oh, 1 milhão não, desculpa. Dá um livro por ano. uhum. Entendeu? Inclusive tem aquelas pesquisas do ProLivro, né, que tem dados bem minuciosos, assim, bem interessantes, né, de hábitos de leitura do brasileiro. E é pouco, é Exato. muito pouco, né? É muito pouco. Aí vamos começar matemática básica, assim, matemática simples. Se a gente tem 210 milhões de pessoas que leem livros ao ano, Uhum. mas você entra no seu círculo social e só você compra mais de 3 livros por ano, Quantas pessoas que passam longe de comprar um livro, né? outras pessoas não leem livro no seu círculo social. É. E, ó, você fazendo uma reflexão rápida aqui, ó, no meu ciclo social, é, são poucas pessoas, e são pessoas que teriam condição de comprar livro, né? A questão financeira não é tão impactante, mas não leio por hábito. Não leio são poucas. Eu conto assim, eu às vezes nem encho duas mãos de conhecidos e amigos que eu sei que leem com frequência. Eu tenho o privilégio de falar que sim, muitos dos meus amigos leem, Uhum. e leem muito, mas são números pequenos. Eu Sim. consigo encher os dedos das mãos e dos pés. Sim. Só que para eu sozinho, Logan, encher os dedos das mãos e dos pés, quantas pessoas são que nem você que não conseguem contar, que não Sim. conseguem, que não conseguem enxergar, encher as duas mãos? Né, e aí entra o ponto, né? Que quando a gente fala, a pessoa tem um hábito de leitura, essa pessoa ela lê bastante, e aí que eu acho que é o complicado que a média é um, né? Então, tem pessoas que leem 5, 10, 15, 20. Então, a gente está falando de, sei lá, quanto? Sei lá, 150, 160 milhões de pessoas que não leram um livro no Brasil. Acho que Eu, esse é, o, eu, esse que é o alarmante, né? eu faria um número até maior. Eu colocaria uma média, sei lá, de 20 milhões de leitores nesse país, para É, menos. leitores que vão estar bem Leitores, acima, que vão estar é, acima dessa média de um, que vão ler ali a cada 3 meses, até o que a Amazon falou ali, uns eu três, vou, cada 3 meses lê um livro ali, média de eu 5 vou por ano. contar, eu vou contar hoje como leitor alguém que lê um livro por mês, dando um total de 12 Sim, livros ao ano. sim. Vou contar Eu isso, acho que a gente, de repente, esses 20 milhões no Brasil é até otimista, se for pensar. entendeu? Aí 20 milhões não dá a população E da do São estado Paulo. de São Paulo. É. Não, às vezes não dá nem a capital, né? Capital e entorno, né? Deve ter A, mais ou a, menos isso, né? a capital hoje bateu 22 esse ano. Ou seja, está falando da cidade de São Paulo, né? Ou, ou seja, a gente consegue concentrar todos os leitores do Brasil com muito otimismo só na cidade de São Paulo.
Aí você olha aquele mapa gigantesco, quantas pessoas não estão lendo? E aí, por quê? Por que essas pessoas não estão lendo? É acesso? Que tipo de acesso? É acesso físico, de que a coisa não... O livro, o objeto livro não consegue chegar nessas pessoas? É acesso no sentido financeiro, que eu não consigo... Mano, eu ganho... Aqui no Piauí, a gente, o nosso salário é de R$900. Não consigo comprar um livro de 40. Eu acho que é uma questão, assim, de, primeiro, chegar o livro, que em muito lugar não chega. Que as editoras, mercadologicamente não é interessante mandar para tal região, não tem uma distribuidora, não tem muita livraria, tem esses aspectos que eu acho que nem chega. E quando chega nesses lugares, vai chegar mais caro por questão de logística. Né? Tem esse ponto também. Então, são barreiras atrás de barreiras. E aí vem até a pergunta de mais cedo, né? O livro digital. A gente está falando de um outro patamar que tem que ter um dispositivo. Nem vou falar Kindle, porque apesar dele ser mais barato que o smartphone, ele é fora da realidade da maioria, né? De nem sabe que existe. Mas o smartphone, você vai baixar um aplicativo do Kindle, da Google, ou pegar um PDF para ler num celular. Então a gente está falando assim, e nem todo mundo tem um celular também, que é um dispositivo caro, você vai usar para ler livro, enfim. São barreiras atrás de barreiras. Eu pesquisei aqui rapidinho, saiu no final do ano, né? Quantos livros foram vendidos no Brasil em 2021? 49,6 milhões. Então, livros vendidos, 50 milhões de livros. Então, assim, a gente falou, né? Um leitor que lê mais de um, a gente está falando, é um livro a cada 4, 5 brasileiros. Quantas cópias a Rowling vendeu do Senhor dos Anéis? Ou do Harry Potter? Centenas de milhões, certamente. Eu acho que só Pedra Filosofal, uns 200, 300 milhões. Entende onde eu quero chegar com relação a números? Tipo, uma autora da Europa vendeu mais do que todo o nosso mercado editorial num ano. Isso porque 2020 foi um ano bom. Sim, 2020 está falando aqui, 37 milhões de cópias, 2020, 2021, 49. Eu vejo que é muito um resultado de pandemia também. Você busca entretenimento, você está em casa, você vai buscar alguma forma, o livro acaba que é beneficiado nesse ponto. Mas mesmo com essa crescente, 2021, a gente está falando, se a gente somar os últimos 5 anos de vendas de livros no Brasil, não dá Pedra Filosofal. O primeiro tá... Assim, você falou da obra da Rowling, não é nem da obra dela, do primeiro livro que ela lançou. Né? Vou olhar aqui. Eu fiz até um post sobre os maiores best-sellers. Deixa eu ver. 107 milhões de cópias. 37? Cadê? Aqui, só o Pedra Filosofal foram 120 milhões. Isso. Ele até figura como um dos maiores best-sellers. Quer dizer, o primeiro livro da saga Harry Potter... Os 3 últimos anos do Brasil, vamos colocar, vendeu, né? Vendeu o equivalente a 3, 4 anos de todos os livros vendidos no Brasil. Isso é muito absurdo. Ainda assim, o Brasil, acho que hoje a gente caiu de novo, mas a gente tem entre o 8º e o 9º maior mercado editorial do mundo. A gente na época do PT, a gente estava no 5º, 6º. Hoje é o 8º que você falou? Perdi. Hoje ele bate no 9º, 8º, 9º, fica sambando ali do 7 ao 9º. Aí me vem uma reflexão seguinte. Para nós que somos escritores, eu vejo muita margem de crescimento e, naturalmente, a gente sai ganhando com isso. Né? Acho que todo mundo vai. A gente incentiva a ter novos escritores, vai tendo cada vez mais leitores. Então, vamos dar exemplo. Se a gente quadruplicar esse número, 200 milhões de livros vendidos, ainda é pouco. Então, a gente pode aumentar o mercado 4 vezes de leitores, ainda vai ser pouco, pela população que a gente tem. Com uma população de 200 milhões de brasileiros, a gente tinha que estar batendo a casa do 1 bilhão de livros. Sim. Se for pensar 3, 4, 5 por pessoa, porque tem aquelas pessoas que leem 20 livros por mês,
tem os malucos aí que lê 20 por mês, vão ler livro pra caramba, que eles vão destoar da média. Então, colocar 4 ou 5 por brasileiro é um número muito bom, muito bom. Cara, não precisa de muito. Se a gente colocasse 2 livros por brasileiro, já dava quase 500 milhões de pessoas. Exatamente. E aí, se a gente for pegar 2 livros no ano para todo mundo, é pouco, né? Se for pensar. 2, vai. Vamos dividir em. Vamos ser mais otimistas ainda. São quantos? 4 trimestres? Oi? São 4? São 4 trimestres, né? 4 trimestres, isso. Um por trimestre. 4 meses. Um livro por trimestre. 4 livros no ano. 4 livros no ano. 4 livros por ano. Já bateu 1 bilhão. E a gente pode trabalhar numa realidade que entra também na estatística de livros infantis, que você está lendo para uma criança de 1 aninho, de 2. Exato. Entendeu? Então você pode pegar praticamente toda a população do Brasil. Então, que também é literatura, também é comércio, também é fomento do mercado, né? Livros para todas as idades. Então, eu vejo assim como até por conta disso, né, eu tenho os projetos, né, como pode ler e escrever, é uma forma de, cara, tem mercado muito grande ainda. A gente esbarra com aqueles pontos que a gente, né, falou aqui bastante, mas tem muito mercado para crescimento, né? Tem muita margem ainda para desenvolver. A Maria Vitória que perguntou do livro digital. Mas ela é minha namorada. E eu converso muito isso com ela, porque às vezes eu comento com ela, comentei isso com o Jean também. Meus livros digitais eu tento colocar eles o mais barato possível. Isso eu reparei na sua página da Amazon. É de propósito, é estratégia. Eu penso igual a você. Porque todo mundo tem que ter acesso. Tudo bem, eu tenho aqui os oradores pela Quimera. Os oradores pela Quimera custa R$ 35,90. Essa semana ele vai estar em promoção por 24. Ele está em promoção lá. Só que mesmo assim, eu preciso oferecer um produto para vocês, e aqui eu estou falando diretamente com vocês, leitores, que vocês precisam me conhecer de alguma forma. Você não vai jogar 40 conto na minha mão de uma vez. Eu vou apostar. Deixa eu ver se é bom, 40 conto. Você não vai apostar R$40. Seria mais fácil você jogar no Mega. Vários jogos. Então tá aqui, ó. Vários joguinhos. Vários. Eu tenho mais 3 contos para apostar até o fim do ano. 3? Não, mas 4 contos para apostar até o fim do ano. De ficção científica e afrofuturismo. Para quê? Para as pessoas terem essa noção. Elas olharem e falar, pô, tem 3, 4 contos aqui do Ogan. Ainda está no Kindle Limited. Eu já assinei, então consigo ler de boa. É algo que eu faço bastante, né? Igual eu baixei para ler, né? Estrela da Esperança, que apareceu aqui para mim, que o Jean até falou dele no podcast. Pelo Unlimited, tá lá, apesar que o escritor ganha frações ali de centavos por página lida, mas é uma porta de entrada, é o que você falou. Aí eu falei, pô, gostei pra caramba. Deixa eu ver o que mais que o Ogan tem aqui. Aí eu chego até seu livro de R$35. Já chega validado. Entendeu? Ele já chega, você já chega com, pô, legal, aquele lá era um conto, esse aqui é um romance. Vou arriscar. Sim. E ainda a gente tem a vantagem tecnológica, né, que você pode pegar um conto, né? Você tem alguns publicados que eles são curtos, você publica, igual você não tem todo a logística que tinha antigamente, ter que ter um livro pronto, assim, um livro maior para publicar, custo. Publicou o conto, uma porta de entrada, barato, você vai ganhar, você consegue fazer várias publicações por ano. Então, tem essas facilidades para o escritor também. Né? E olha como eu já te peguei no esquema, porque você virou para mim e falou, pô, li o Estrela da Esperança, gostei, deixa eu ver o que tem mais lá. Se eu tivesse com o meu outro conto publicado lá, você já tinha baixado. Já ia meio que automático, né? Já sai de um para o outro. Legal, tem mais um aqui. E vai lendo, vai lendo. Quando você perceber, você já tem toda a minha coleção na sua biblioteca. Tá lá de boa. Você vai pegar e falar, boa, legal, vou ler e é nóis. Sim. Eu acho que o mínimo é isso, tipo assim, ler, passou, beleza, mas tem um impacto também que eu vejo que, pô, eu não vou dedicar, vamos supor, se fosse um músico, né, 3 minutos, escutei sua música, passou. Pô, vou passar algumas horas lendo, então vai fixando, aí de repente eu vejo uma publicação ali, lançou um outro livro, então eu acho que o lance assim é chegar, depois que chega, acho que fisgar o leitor ali, se for uma obra legal, não é que é fácil, mas